Olá, tudo bem? Aqui é a Márcia, seja bem-vindo a mais um vídeo de receita aqui do canal. Hoje eu vou te ensinar a fazer a aquafaba mais perfeita na sua casa, completamente livre de conservantes e daquele excesso de sódio dos enlatados de grão de bico. Você já deve saber que a aquafaba é o único substituto do ovo que chega na textura perfeita das claras em neve. Você pode fazer merengues deliciosos veganos. Quer aprender a fazer essa receita super concentrada, cheia de proteína para você? Então fica comigo depois da vinheta. Comecei o dia aqui preparando uma aquafaba. Vou deixar vocês acompanharem o processo, vou postando aqui nos stories, é meio lento, mas eu vou postando, tá? Então essa é a primeira fase, tô deixando 500 gramas de grão de bico de molho, grão de bico cru mesmo, aquele que a gente compra no saquinho, não é aquele da latinha já cozido não, tá? É o grão cru, meio quilo, e coloquei 1,5 litro de água e vai ficar 8 horas na geladeira. Estão vendo o tamanho que tá agora? Deem uma olhadinha, depois vocês vão ver como é que vai ficar bem inchado. Depois de 8 horas vai absorver boa parte dessa água aqui. Então esse é o primeiro passo do processo para fazer a aquafaba. Lembrando que a aquafaba é um substituto dos ovos nas receitas veganas e é o único substituto para fazer claras em neve, beleza? Bom dia! Então vamos aí para o segundo passo de fazer a nossa aquafaba. Então aqui, como vocês podem ver, ela inchou bastante, tá bem maior do que no primeiro passo, né? Então essa água do molho eu vou desprezar completamente, tá bom? Então não vou utilizar essa água, eu vou tirar aqui. E aí eu vou colocar aqui na panela de pressão, sem colocar nenhum tempero, sem sal, sem nada, tá bom? Só o grão de bico mesmo, hidratado, tá? Então, assim, o meu ficou bem mais de 8 horas, mas é um mínimo de 8 horas que você tem que deixar. Acabou que eu deixei de um dia para o outro aqui, tá? E eu até tô usando aqui o copo do meu liquidificador para mostrar para vocês que eu tô colocando exatamente 1,5 litro de água filtrada aqui, fria também. E eu vou levar, como vocês podem ver, uma panela de pressão. Eu vou colocar para cozinhar por 20 minutos depois que pegar a pressão. Então vocês vão contar. Vocês podem colocar em fogo alto até pegar a pressão. Depois que pegar a pressão, são 20 minutos no fogo baixo, tá bom? E aí vocês deixam cozinhar por 20 minutos e eu vou mostrar para vocês como fica e qual é o terceiro e o quarto passo para fazer a aquafaba em casa. Bom, gente, então aqui o terceiro passo eu vou tirar da panela de pressão. Vou separar os grãos do líquido, porque primeiro eu vou medir quanto de líquido sobrou, tá bom? Então isso é importante, já vou explicar para vocês por quê. Lembrando que vocês não perdem, né? Vocês vão usar aqui para fazer outras receitas, tá? Então você vai usar esse grão de bico cozido para fazer qualquer outra receita da sua preferência. Então isso aqui você não vai perder, tá bom? Aí eu vou medir aqui quanto é que ficou, tem perdidinho aqui, quanto de líquido sobrou. Então eu vou usar de novo aqui meu copo do liquidificador para ficar mais fácil de mostrar para vocês, porque já é o único que eu tenho aqui que já tem a medidinha. Bom, o meu ficou perfeito, que na verdade é o seguinte: quando você medir o seu, ele tem que ter no máximo 3 xícaras. Tá vendo que o meu aqui tá dando, deve ter aqui mais ou menos uns 650 ml, que é menos de 3 xícaras. Então se o líquido que restar do seu cozimento der 3 xícaras ou menos, perfeito, tá? É isso mesmo que você precisa, no máximo de 3 xícaras, para ter a concentração necessária aqui para sua aquafaba ser uma aquafaba eficiente e realmente dar o ponto que você precisa.
Então, se tiver no máximo 3 xícaras, ótimo. Se tiver mais de 3 xícaras, você volta no fogo só o líquido e vai deixar ele reduzir um pouco até ele chegar a 3 xícaras, tá ótimo? Então, eu vou voltar aqui o líquido e esse próximo passo aqui, esse terceiro passo de deixar na geladeira por 24 horas, algumas pessoas não fazem e aí muitas vezes, né, vai fazer depois enfim, o merengue, principalmente para fazer ele em ponto de clara em neve e não dá certo porque não tem a concentração necessária. Então, esse aqui agora é o pulo do gato para sua aquafaba ficar perfeita. Você vai voltar na geladeira com... Você tá vendo que eu voltei aqui, né? Todo o meu grão de bico pro líquido. Eu vou manter aqui, tá? Ele em conserva na geladeira por 24 horas e aí sim vai ficar o suprassumo da água, a aquafaba perfeita que você pode usar para qualquer coisa, super concentrada, cheia de proteína para você, tá bom? Então agora eu vou cobrir, vou tapar esse aqui e vou levar para a geladeira por 24 horas e amanhã eu venho mostrar para você a cor que fica a aquafaba e vou falar sobre quanto tempo dura e congelamento, tá bom? Beijo e bom sábado para vocês. Bom, gente, então vou aqui para o nosso último vídeo. Depois de um pouco mais de 24 horas na geladeira, tá aqui a nossa aquafaba super concentrada. Tô dando uma mexida porque ela chega a ficar até gelatinosa mesmo, né? Então eu tô mexendo aqui para ela ficar um pouco mais líquida. Você vê que o grão de bico ele absorveu uma parte, né? Mas eu vou colocar aqui com cuidado para não fazer bagunça. Tá vendo que essa aqui ela fica, ó, ela chega a ficar até que ela está ligeiramente gelatinosa de tão concentrada que ela está. Vou até colocar um pouco menos aqui para eu poder mexer. Tá, então, retira aí o máximo que você conseguir de aquafaba e vá colocando esse grão aqui num outro lugar para você aproveitar e fazer o que quiser com ele depois, tá? Então, você vai fazer isso com toda a sua aquafaba. Eu já vou mostrar aqui, então, a quantidade que vai dar. Eu vou fazer com todo esse resto, não preciso mostrar para vocês, né? E já volto aí para mostrar o fim. Bom, gente, então eu tirei, né, aqui eu voltei só os grãos para cá e olha a consistência dessa aquafaba, eu acho que é visível, né, a olho nu aí, a diferença que dá de quando ela só saiu do cozimento e depois de ficar mais 24 horas de molho com os grãos. Então, olha isso aqui. Isso aqui é a melhor aquafaba que você pode ter, de melhor qualidade, porque muita gente fala que a melhor que tem é a que vem o grão de bico em conserva, que você compra no supermercado, só que claro que tem conservantes, tem sódio, essa aqui não, tá? Ela é 100% in natura, na melhor concentração que você pode ter de uma aquafaba com 0% aí de sódio a mais que não seja do próprio grão de bico, porque todo alimento tem um pouquinho de sódio, né? Então é só água e grão de bico, a mais natural possível, tá? E aí você pode manter na geladeira por até 5 dias, se você for usar em grande quantidade, ou você pode congelar por até 4 meses. Eu recomendo você congelar em porções de 1/4 de xícara ou meia xícara, justamente porque para você substituir uma clara, por exemplo, para bater em claras em neve, são 2 colheres de sopa para substituir uma clara, tá? Então, ou seja, 2 claras dá 1/4 de xícara, então por isso eu recomendo ou 1/4 ou então meia xícara, caso você vá substituir aí no lugar de ovos e tal. Então, assim, não congele esse tantão assim, né? Senão depois fica difícil, porque uma vez que você descongelou, você não pode congelar de novo, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui tem muita proteína.
Então, muitas vezes o desafio da dieta vegana é manter a quantidade de proteína. O grão de bico é muito rico em proteína e esse é o único substituto que você consegue bater a clara em neve e fazer merengue, tá joia? Espero que dê tudo certo. Eu vou mostrar depois para vocês batendo a clara em neve e o resultado do merengue com essa aquafaba que eu acabei de fazer.